Ainda é cedo. Meu despertador toca e, para acordar meu corpo cansado, destravo a tela do meu celular para dar uma olhadinha nas redes sociais. E aí é que meu cérebro privado de sono percebe uma coisa que eu nunca tinha reparado antes. A maioria dos ícones de redes sociais é azul. Por que será? É estranho, mas cada coisa tem uma cor por um motivo. Que tal explorar a roda das cores? Aqui está a minha listinha. 1. Sinal amarelo. No começo do século XX, as ruas estavam ficando cada vez mais abarrotadas de pessoas e carros. A situação estava se tornando perigosa. Aí, William Potts, um policial de Detroit, nos Estados Unidos, sugeriu usar o primeiro modelo moderno de semáforo, com 3 cores. Ele tirou a ideia dos sinais luminosos das ferrovias: vermelho, branco e verde. Mas como o amarelo é mais visível, essa cor acabou sendo escolhida no lugar da branca. 2. Notas verdes de dólar. Com o crescente número de falsificadores em meados do século XVIII, as notas de dólar precisavam de alguma proteção. Então, uma tinta verde especial foi criada. Quando alguém tentava adulterar a nota, a preta era danificada imediatamente. E desde então, mesmo após a chegada de outros métodos mais seguros de proteção, a cor do dólar nunca mudou. 3. Marcadores de texto amarelo e verde claro. Os marcadores possuem uma tinta fluorescente e semi-transparente que pode brilhar quando a iluminação é pouca. As cores variam: azul, rosa, roxo, laranja, mas as mais populares são a amarela e a verde clara. Essas duas permitem que o texto fique visível, mesmo após a realização de uma cópia em preto e branco dele. As copiadoras percebem as partes grifadas de amarelo e verde claro como cores bem claras, quase brancas, e não as imprimem. 4. Mesa verde de sinuca. O moderno jogo de sinuca é descendente do truco italiano. Este jogo era disputado sobre a grama e se tornou muito popular na Europa no século XVII. Munidas de bolas pesadas e de tacos grandes, as pessoas jogavam no gramado mesmo. E como a grama é verde, mais tarde os fabricantes começaram a cobrir as mesas de sinuca com um tecido verde para preservar a tradição. 5. Jeans azuis. Assim como os marcadores de texto, os jeans de hoje vêm em diversas cores, mas o azul é clássico. Quando surgiu, era tingido de uma tinta natural de índigo. Diferentemente de outras tintas, que penetravam nas fibras de algodão, o azul grudava na superfície da linha. Então, quanto mais as pessoas lavavam suas calças, mais desbotadas e estilosas elas ficavam. Mais tarde, a tinta natural de índigo foi substituída por uma sintética, mas o efeito desbotado do azul permaneceu o mesmo. 6. Ícones azuis das redes sociais. Facebook, LinkedIn, Twitter, Skype, Telegram, todos têm ícones azuis. As pessoas associam essa cor à segurança, tranquilidade e confiança, a ponto de ela até diminuir o batimento cardíaco. Essa cor nos encoraja a usar essas plataformas para compartilhar tranquilamente nossos pensamentos e fotos. Além do mais, o azul não é agressivo, como o vermelho, que acelera a pulsação. Então, em vez de se sentir alarmado, você pode se concentrar em produzir ou ler conteúdo. 7. Bananas amarelas. Quando uma banana nasce, ela é sempre verde graças à clorofila, aquele pigmento verde das plantas, da casca. Mas à medida que a fruta amadurece, as reações químicas que acontecem dentro da casca quebram a clorofila. Os níveis dessa substância caem, a fruta perde a coloração verde e os pigmentos amarelos ficam mais visíveis. O mesmo acontece quando as folhas das árvores trocam de cor no outono. Elas perdem o tom esverdeado, enquanto outros pigmentos mais quentes ficam em evidência. 8. Cartões disciplinares do futebol. Até os anos 70 havia apenas advertências verbais no futebol. Mas isso gerava muitos desentendimentos e situações realmente confusas, quando os jogadores não sabiam que haviam recebido uma advertência. Foi aí que os cartões disciplinares surgiram. Os amarelos eram usados para alertar que um atleta havia cometido alguma falta leve. E os mais agressivos, os vermelhos, indicavam violações extremas das regras, forçando os jogadores a deixarem os gramados. 9. As páginas amarelas. Em 1883, uma gráfica em Wyoming, nos Estados Unidos, estava produzindo uma lista telefônica. Você se lembra delas? Quando o papel acabou, a pessoa que estava operando a impressora não pensou 2 vezes e usou as folhas amarelas que havia na gráfica.
As pessoas gostaram e, desde então, as listas com telefones de empresas foram impressas em papel amarelo e chamadas de páginas amarelas. Já as listas de telefones residenciais passaram a ser impressas nas folhas brancas. 10. Aviões brancos. O branco é a cor mais comum na pintura de aeronaves. Primeiro, porque reflete a luz solar com mais eficácia, ajudando o avião a não superaquecer. Segundo, todos os tipos de rachaduras, amassados e outros danos ficam mais visíveis em um material branco, ou seja, o problema será identificado rapidamente e resolvido o quanto antes. E, por fim, é mais barato comprar aviões brancos, pois essa é a cor de fábrica deles. E é mais fácil vendê-los também. Ninguém quer ter que repintar um avião rosa-choque. E, por falar em rosa... 11. Flamingos rosas. Os flamingos nascem acinzentados, mas depois adquirem a cor rosada por causa de sua alimentação. Eles comem um monte de camarõezinhos rosas e um certo tipo de alga que possui um pigmento especial. Quando o fígado da ave processa esse pigmento, as moléculas rosadas percorrem o corpo dela, que fica todo tingido. 12. O Rio Amarelo. O Huanghe é o segundo maior rio da China e o sétimo maior do mundo. O comprimento total dele é maior que a distância entre Los Angeles e Nova York. O Rio Amarelo tem essa cor inusitada porque carrega bilhões de toneladas de lodo amarelo. 13. Carpete vermelho. Na Grécia Antiga, o roxo e o vermelho eram cores nobres, pois eram caras e raras. Só os ricos tinham condições de comprá-las. Então, não é de se estranhar que a primeira aparição do tapete vermelho data do ano de 458 a.C. A tintura vermelha para tecidos continuou mais cara que as demais até o século XVIII, e as roupas vermelhas indicavam o status de quem as usava. Mais tarde, as tintas sintéticas chegaram, mas o vermelho continuou sendo associado à riqueza. 14. Placa vermelha de pare. As primeiras placas de pare não tinham cor e formato específicos. Isso confundia os motoristas e, às vezes, até causava acidentes. Aí, surgiram as com letras pretas em um fundo amarelo. A primeira ideia era um plano de fundo vermelho, mas todas as tintas vermelhas costumavam desbotar com o tempo. As placas de pare não eram refletivas, e o amarelo era a segunda melhor opção para fazer com que fossem bem visíveis. Mas em meados do século XX, um esmalte vermelho de porcelana que não desbotava foi inventado. Então, a partir daí, essas placas se tornaram vermelhas com letras brancas. 15. Céu azul. Toda a luz que vem do Sol é dispersada na atmosfera, mas a azul viaja como ondas menores e mais curtas. É por isso que ela se espalha mais do que as outras cores, e faz com que o céu fique azul aos nossos olhos quando o dia está claro e ensolarado. Mas quando o sol está se pondo, você só vê rosa, vermelho, laranja ou amarelo. É que o sol está em outro ângulo e sua luz precisa percorrer um caminho maior na atmosfera. Aí, o espectro vermelho se dispersa mais e você vê cores quentes de tirar o fôlego. 16. Laranja. Esta fruta pode ser cultivada em diferentes zonas climáticas e sua cor vai depender de onde ela amadurece. Se for cultivada em um lugar mais frio com mudanças de estações, sua casca fica laranja assim que a temperatura cai. Isso acontece porque a clorofila é destruída quando não há muito sol, e aí seus olhos conseguem enxergar uma coloração laranja. O mesmo acontece com as bananas, lembra? Mas se uma laranja crescer em um local cujo clima é sempre quente e ensolarado, a clorofila ficará intacta e a fruta continuará verde, mesmo depois de amadurecer. 17. Bola de basquete. As primeiras bolas de basquete eram marrons, pois eram feitas de couro, mas tanto os jogadores quanto os torcedores tinham dificuldade para enxergá-las, pois a quadra de madeira também era marrom. Foi aí que surgiu a ideia de pintar a bola de laranja. Impressionados com o quanto essa cor mudou tudo, as autoridades adotaram um novo modelo, e o laranja se tornou padrão para todas as bolas de basquete. Ei, se tiver aprendido alguma coisa nova hoje, curta este vídeo e o compartilhe com seus amigos. Que tal assistir a outros vídeos legais? É só clicar no da esquerda ou no da direita e se divertir. Junte-se a nós no lado incrível da vida!